Queridos e amados irmãos, aceite a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Natanael, sirvo a Deus na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, com sede nacional em Curitiba, na General Djalma da Rocha Lima, no número 70, no bairro do Boqueirão, em Curitiba, no estado do Paraná. Temos na liderança desse trabalho o servo de Deus, o pastor Ademar Alves Lacerda, ao qual responde como titular deste trabalho em todo o Brasil. Aqui em Vitória do Espírito Santo, capital capixaba, a nossa sede está na Avenida Fernando Ferrari, 3065, na conhecidíssima reta do aeroporto de Vitória. Os nossos cultos, todos os domingos às 18h30, todas as segundas-feiras às 19 horas, todas as quartas e sextas, 15 e 19 horas, nós estamos aqui prontos para atender os nossos queridos irmãos, tanto aqui do estado do Espírito Santo, como também de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração dos irmãos, nesta oportunidade, que está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, e o versículo de número 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Queridos, talvez alguém nunca ouviu essa mensagem, mas é uma mensagem muito pregada, muito falada. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo agora já tenha ouvido falar sobre esta parte da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada vai deixar claro para nós que Ananias, Misael e Azarias, esses jovens judeus, eles foram transportados para a Babilônia, quando Nabucodonosor, ele setia a cidade de Judá e leva cativo os jovens judeus para a Babilônia. O Senhor exalta eles, como exaltou também a Daniel, colocando eles assim numa posição privilegiada. Agora, eles até recebem nomes babilônicos, né? E eles estão na Babilônia nesta oportunidade aqui da Bíblia Sagrada. Mas, de repente, Nabucodonosor, então, ele põe na cabeça de levantar a imagem de ouro, uma estátua de ouro, para que todo se curvasse. E era a imagem de Nabucodonosor. Agora a Bíblia Sagrada vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se colocam na posição daqueles que adoram a Deus, independente da situação. Eles estão posicionados na condição de verdadeiros adoradores a Deus, ainda que a fornalha já estava acesa para ser lançado dentro todos aqueles que não adorassem a imagem, a estátua, melhor dizendo, que Nabucodonosor havia construído. A Bíblia Sagrada vai dizer então que alguém chega até Nabucodonosor e diz: olha, aqueles transportados de Judá que estão aí no nosso meio, não faz caso dos deuses da Babilônia, não adora os nossos deuses e não se curva à imagem, a estátua que Nabucodonosor construiu. A Bíblia Sagrada vai dizer então que Nabucodonosor, ele se enfurece, ele está irado e manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele pergunta: por acaso, qual é a visão de vocês? É de propósito que vocês estão fazendo isso? Para que não se curve diante da estátua que eu levantei? A Bíblia Sagrada vai deixar claro, queridos irmãos, que eles se mantêm na posição em que eles estavam. Não é porque todo mundo está se curvando que eu vou me curvar. Não é porque todo mundo está aderindo que eu vou aderir. O posicionamento do cristão, isso difere daqueles que recebem de Deus a proteção, recebem de Deus a bênção, porque você está posicionado. A gente olha e vê pela palavra do Senhor que o inimigo, ele vem com pressão, ele vem tentando nos intimidar. A vontade do adversário é que nós tenhamos medo, tenhamos pavor
dos ataques do adversário. Veja que o Nabucodonosor, ele vai dizer assim: se vocês não fizerem, a fornalha será aquecida 7 vezes mais. Agora, Nabucodonosor, intimidando os servos de Deus, acha que eles vão se curvar pela intimidação. Isso aqui é um ponto maravilhoso da fé cristã. Não é porque todo mundo está aderindo, todo mundo está se curvando, que eu também vou me curvar. Não, eu tenho posicionamento. Eu tenho confiança no Deus que criou os céus e a terra. Eu não vou me curvar porque todo mundo está se curvando. Eles se posicionaram. Tanto é verdade que eles estavam prontos para morrer. Eles disseram bem assim: nós não temos que te dar nenhuma resposta acerca disso. O Deus que nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele pode nos livrar tanto do forno, da fornalha, como também das tuas mãos, ó rei. Fique sabendo disso, que nós não adoraremos os seus deuses e não nos curvaremos. Eu olho para esta palavra e eu vejo a determinação de quem tem confiança em Deus. Primeiro, para você enfrentar uma situação, você precisa confiar em Deus. O escritor da carta aos Hebreus, ele vai deixar bem claro dizendo que aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador, é aquele que responde a quem neles confia. Então, quando você tem a sua confiança inteiramente em Deus, você não é intimidado pela voz do adversário. O diabo, o inimigo de nossas almas, que antes de ser nosso inimigo, é inimigo de Deus. Ele está aí, bramando como leão e tentando nos intimidar, para ver se nós tenhamos medo, para ver se nós ficamos cabisbaixo, entristecido, desanimado, através dos seus ataques. O adversário é assim. Ele vem com pressão contra a nossa vida. Aqui entra um ponto maravilhoso de quem quer vencer a batalha. É o posicionamento do cristão diante de Deus. Você precisa se posicionar, crendo que Deus existe, crendo que o Senhor está sobre a sua vida e que você não vai abaixar a guarda para o inimigo. Você não vai deixar que o adversário te assombre com as setas dele, com as palavras contrárias, com as palavras negativas. Você tem uma fé colocada em Deus, que ainda que o vento esteja soprando contra a tua casa, dando com ímpeto contra a tua casa não vai cair. Por quê? Porque a tua casa está alicerçada na rocha, e esta rocha é Cristo Jesus, o Senhor. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo ainda quando Micaías foi ser chamado para estar perante Acabe e Josafá. A Bíblia diz que o mensageiro que foi chamar a Micaías também foi com intimidação. Olha a fala do mensageiro. Lá, os 450 profetas, todos eles falam a favor de Acabe. Todos eles profetizam o que Acabe quer ouvir. Seja a tua voz como a um deles. Sabe o que é isso? Intimidação. É a palavra contrária para tentar intimidar aqueles que estão fazendo a obra de Deus, que estão a dispor da vontade do Senhor. Mas Micaías, cheio da graça de Deus, com compromisso de falar o que Deus manda, ele diz assim: eu vou lá, e o que Deus me disser, isto falarei. E quando ele chega, Acabe logo pergunta para ele: você tem uma palavra? Ele diz: ainda não. E Micaías andava de um lado para o outro. De repente ele diz: eu tenho uma palavra. Qual é a palavra que você tem? Eu vi Israel como rebanho disperso pelos montes, sem pastor. Se tu fores a Ramote Gileade tentar retomar aquela terra, tu vai morrer lá. Porque Deus me mostrou Israel como rebanho disperso pelo monte. O que a Bíblia diz? Tá vendo? Olha a fala de Acabe: nunca fala bem de mim. Põe na masmorra, põe lá no calabouço, deixa ele preso até que eu volte. Mas Micaías, bendito seja o nome do Senhor, uma voz isolada. Quem é a voz de Micaías perante 450 homens profetizando, falando alto, batendo pé, passando o chifre no chão, o fogo levantando? E você sabe que isso chama atenção de alguém que pula, que grita, que sapateia, que faz a poeira levantar.
do que a voz mansa, delicada e quem sabe sem tom mais alto de um Micaías, uma voz isolada. Micaías abre a boca e diz: se tu voltares, não foi Deus que falou por meio deste homem. Bendito seja o nome do Senhor. O compromisso de quem serve a Deus, em primeiro lugar, não é olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o Senhor. Querida irmã, querido irmão, levanta a tua cabeça. Não deixe a voz contrária te intimidar. Confia em Deus. Os teus pés precisam estar na rocha. Essa rocha é Cristo, Senhor. Quando o Senhor vai chamar, aliás, chamar não, o Senhor vai falar com Josué, porque já havia chamado ele quando ainda Moisés estava com vida. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, falando com Josué, por 3 vezes na fala de Deus com Josué, o Senhor vai dizer para ele: tem de bom ânimo. O que é que o Senhor está dizendo? Não, desculpe a expressão aqui, não seja frouxo, não seja covarde, rapaz. Levanta a tua cabeça, tenha bom ânimo, porque como fui com Moisés, aleluia, eu também serei contigo. Se Deus está contigo, você precisa de mais quem? Se o Senhor está do teu lado, você precisa de mais quem? De mais o que você precisa, se o Senhor está do teu lado? Quando Josué ouve aquilo, o Senhor ainda dá o conselho para ele: Josué, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vai vir vozes contrárias, rapaz. Vai vir vozes contra a tua vida, contra o teu chamado, contra a eleição de Deus na sua vida, contra o propósito do Senhor para contigo. Mas permaneça firme. Qual foi a receita prioritária de Deus para ele? Primordial para ele. Medita na palavra, na minha lei, de dia e de noite, porque fazendo isso, prudentemente te conduzirá. Foi o conselho de Deus. O que é que o Senhor está dizendo para Josué? Mantém-se firme, rapaz. Olha para o Senhor teu Deus. E Isaías vai dizer que todos aqueles que olharam para ele não foram confundidos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós corremos o risco de qualquer barulho, qualquer intimidação, você deixar a sua posição, olhar para um lado, olhar para o outro, querer ficar dentro de um quarto escuro, de porta fechada, se achando como vítima de tudo, deixando o inimigo se alimentar das suas angústias, das suas tristezas. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Não tenha medo da cara do diabo. Levanta a tua cabeça. Você tem um Deus que preza pela tua vida, que cuida de você. Melhor dizendo, preza pela sua palavra. Quem prometeu estar conosco foi Ele. Foi o Senhor nosso Deus, que prometeu estar conosco todos os dias. Agora, o inimigo bate o pé, você vai correr? Você vai tremer? Você vai ficar com medo? Não, olha para Jesus, olha para o Senhor. Faça como Davi fez. Davi, ele entra na presença de Saul dizendo assim: não atemorize o coração de ninguém por causa desse incircunciso. Teu servo irá e pelejará contra ele. Sabe o que é isso? Posicionamento. Todo mundo chamava o Golias de gigante. Você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia Davi chamando o Golias de gigante, mas sim de incircunciso, homem que não tem aliança com Deus, homem que não tem promessa de Deus na vida dele. O que ele está dizendo? O Senhor esteve comigo quando matei o urso, quando matei o leão. Ele também entregará nas minhas mãos este incircunciso filisteu. Sabe o que é isso, irmão? Posicionamento, confiança, crença total, absoluta. E vem João dizendo, o próprio Jesus disse, João correu, pegou uma pena e escreveu: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. O que é que o Senhor está deixando para nós, para a igreja? Eu te conheço, sei quem você é, mas você também sabe quem eu sou. E a qualquer momento a porta vai abrir, a qualquer momento a bênção vai chegar, a qualquer momento o meu nome será glorificado sobre a sua vida. Então, querida irmã, querido irmão, levanta a tua cabeça, rapaz. Não deixa o diabo te amedrontar.
Não deixe as palavras contrárias. Você tem propósito, tem projeto, quer investir, quer levantar a cabana, bater as estacas, mas a palavra negativa está aí. Fulano tentou, não deu certo. E fulano tentou, não conseguiu. As palavras negativas estão aí. Agora, quando você tem confiança em Deus, você neutraliza as mensagens contrárias, da direita ou da esquerda, e você avança no nome do Senhor. Cumpre-se a palavra. 1000 pode vir à direita, 10.000 à esquerda, mas a palavra, Salmo 91, verso 4, é o meu escudo, a palavra escudo broquel. Confiando na palavra, você continua de pé. Em nome de Jesus, tua casa, tua família, tua vida, não é para ficar aí morrendo, vivendo com medo. Não. De maneira nenhuma. Tua casa pertence a Deus, teus filhos pertencem a Deus, tua família pertence ao Senhor. Não é para ficar de braço cruzado vendo o diabo levar o filho, levar a mulher, levar o marido, para ficar chorando, depressivo, dependendo de remédio a vida inteira, de medicamentos fortíssimos para morrer numa depressão. Não! Você vai se posicionar, você vai se colocar na presença de Deus e vai dizer: Senhor, eu vou lutar por aquilo que é meu, eu vou defender a minha casa, a minha família. E eu posso te afirmar para você: o Senhor nosso Deus será contigo. Eu quero orar por você neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, é no nome precioso de Jesus, o seu Filho, que eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã agora, que nos assiste neste momento em todo o Brasil e fora do país. Querido Deus e eterno Pai, a tua mão, meu Senhor, é aquela que pode tocar agora em quem está doente, em quem está desenganado, em quem está enfermo, que precisa do socorro do Senhor. Visita minha irmã agora, aquele que está lá no hospital, na UTI, na CTI, no leprosário, no manicômio, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, aqueles que estão em viagem, meu Pai, no caminhão, no carro, em alto mar, aonde quer que este vídeo vai chegar agora, que a mão bendita do Senhor, aleluia, a grande misericórdia do Senhor nosso Deus, possa estar estendida sobre a vida do teu povo, Pai. Derrama a tua bênção, para que teu santo e precioso nome possa ser glorificado pela vida dos meus irmãos, pelas vitórias alcançadas, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos ficando por aqui, desejando que as bênçãos de Deus repousem sobre vocês. Nós teremos uma série de vídeos daqui para frente, falando do grande amor de Jesus, trazendo instruções para os nossos irmãos, esclarecimento de algumas dúvidas dos nossos queridos irmãos, com a bússola do cristão, que é a bendita palavra do Senhor. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante os teus olhos e te dê a paz, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.